Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto desta noite nos colocando de pé para orar. Oremos. Querido e bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Te agradecemos mais uma vez pelo dia que tu nos concedeste, por tudo que aconteceu nas nossas vidas no dia de hoje, pela manhã que tivemos aqui, ó Pai, aprendendo da tua palavra na EBD, e dedicando o culto de louvor ao Senhor também na parte da manhã. E agora estamos retornando, ó Pai, para dedicar esse culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito na minha família, Pai. Tu nos tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido, tem nos orientado e nos dado sabedoria para fazermos o que é correto e reto aos Teus olhos. E assim eu acredito que seja em cada família da Tua igreja, Pai. Tu tens abençoado e tem dado sabedoria a cada um dos familiares para fazer a Tua vontade, ó Pai. Tu estejas abençoando a cada família da Igreja Batista Central de Osasco, a cada membro, ó Pai. Que Tu estejas, ó Pai, com cada um deles, aqueles que estão com problemas de emprego, que Tu possa estar abrindo portas de emprego para essas pessoas, ó Pai, porque sabemos que é muito difícil, ó Pai, quando não estamos empregados. Nós sabemos que Tu não deixa faltar nada no lar, mas é triste, ó Pai, assim, nós não ficamos bem porque estamos empregados, ó Pai. Aqueles que estão com problemas de saúde, ó Pai, age como médico na vida deles, ó Pai, ministrando, ó Pai, o remédio correto, o tratamento correto para que eles possam ser curados se for de Tua vontade, ó Pai. Cuida de cada um, aqueles que, como eu, Pai, que temos filhos afastados da Tua casa, que Tu possas estar nos dando sabedoria para falar com eles, para testemunharmos a cada instante da nossa vida, da Tua palavra, Pai, para que eles possam entender e reconhecer a Tua soberania nas nossas vidas e entender que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Continua conosco, Pai, continua com o pastor Josafá, esse homem do Senhor, ó Pai, esse presente que Tu nos deste, ó Pai, que tem sido bênção nas nossas vidas, tem sido bênção na Tua obra, tem sido bênção na Tua igreja, Pai. Continua abençoando ele, dando cada dia mais sabedoria, ó Pai, a ele, no seu trabalho também, e em tudo que ele for fazer, para que ele faça a Tua vontade. Continua também abençoando a Larissa, como sua esposa, Pai, que Tu possa estar dando ela cada dia mais sabedoria e entendimento para acompanhá-lo, para ajudá-lo em tudo aquilo que for preciso, Pai de amor. Seja com aqueles nossos irmãos que estão chegando, ó Pai, que Tu possa estar trazendo eles debaixo da Tua graça e proteção e que possamos realmente dedicar esse culto de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. Seja com cada participante, com cada instrumentista, com cada cantor, que tudo que acontecer aqui nessa noite seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos com o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar a irmã Juliana, ela tem um aviso. Enquanto isso, eu estarei lendo uma cartinha que foi nos enviada, um convite. Vou ler para a igreja. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Venha participar conosco do culto de ação de graça de aniversário, que será no dia 6 de setembro, às 19 horas, a realizar-se na Igreja Batista Maranata. Cito a Rua Maria Tereza de Oliveira, número 43, Vila Ferreira, Osasco, São Paulo, Cristina Silva Barbosa.
Eles estão nos convidando para participar do culto de ação de graça da MCA. Então, depois eu estarei afixando ali no mural, para aqueles que quiserem participar, tem o endereço e os dados direitinho. Tá bom, irmão? Boa noite. Na semana que vem, a Unijovem vai dar continuidade para o projeto social que a gente tem feito lá no Lar Agrícola Semente. Para quem não sabe, é um abrigo para crianças e adolescentes. A maioria dos moradores lá são adolescentes. A gente tem desenvolvido um trabalho com eles. Então, assim, eu gostaria de convidar aqueles que quiserem ir com a gente. A gente precisa de confirmação para conseguir os carros, né? Mas é só falar comigo no final do culto ou com alguém da Unijovem. A gente vai estar aqui na igreja no sábado às 8 da manhã. A gente vai sair daqui e a previsão é que a gente esteja de volta às 4h30 da tarde. E uma outra informação é que a Unijovem, a semana que vem, vai ter um horário um pouquinho diferenciado, porque a gente vai fazer o projeto, mas vai ter o nosso encontro também. Então, será às 6 da tarde, na casa da Érica. Então, aqueles que não puderem ir no projeto, quem for no projeto vai direto. Mas aqueles que não puderem ir no projeto, mas quiserem ir no encontro da Unijovem, vai ter uma pessoa aqui às 5 da tarde esperando para dar carona. Então, estão convidados. Tá bom? Obrigada. Irmão Hilton tem um aviso. Graças e paz, irmãos. Meu aviso é o seguinte, o Ministério de Música da igreja funciona assim. Tem 4 pilares aqui que é a base para se trabalhar com música dentro da igreja. O primeiro deles é orientar e acompanhar as atividades de músicas da igreja, como grupos musicais, corais, solistas e instrumentistas. Executar apresentações especiais como cantatas e outros. Item 3, gerir escola de música da igreja. É nesse item aí que eu quero falar com os irmãos. Nós temos um grupo de pessoas que querem aprender músicas. E aí inclui todo mundo, não é adolescentes, às vezes você está numa idade avançada e fala, olha, eu não consigo mais, mas pode vir também para a escola, tá? Só que aí você tem que se inscrever. E se inscrevendo, a gente sabe quantas pessoas estão interessadas em participar. Para então a gente montar o projeto, por exemplo, nós temos 4 pessoas para estudar violinos. E aí? Então a gente tem um professor já, graças a Deus. Então precisamos administrar isso dentro de horário, custo e uma série de coisas. E para isso os irmãos têm que se manifestar. Tem que falar para mim, irmão Wilton, eu quero tocar pandeiro. Então tá bom, nós vamos procurar um pandeiro para ensinar para o irmão, tá bom? É mais ou menos por aí, tá ok? Então o meu aviso é esse, despertar os irmãos para a área de música da igreja. E quando a gente for para o nosso novo templo, o objetivo é esse, nós estarmos com uma futura orquestra, amém? Então é isso aí, obrigado, irmãos. Quero lembrar os irmãos também que no próximo domingo nós teremos ceia. Eu estarei lendo um texto bíblico que está localizado em 1 João 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é maior. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que nele ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que deu o seu Espírito, e que em nós deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a Deus, não ama o seu irmão, quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Eu queria chamar a irmã Larissa para orar. Depois estaremos cantando o hino de número 392 do HCC. Oremos. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por este culto, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui alimentados da Tua palavra, Pai. E que a Sua palavra surta efeito nas nossas vidas a cada dia. Senhor, esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, cuida desse culto, guia esse culto conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Chegamos agora no nosso momento de intercessão. Aqueles irmãos que tenham pedido um agradecimento a fazer e quiserem se deslocar até aqui à frente, possam fazer nesse momento. E vamos nos lembrar de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos idosos, né? Em especial, vamos colocar a mãe do Pedro, que está internada. Essa semana ela não passou bem. Pelo que nós ficamos sabendo, ela precisou tomar até morfina por causa da dor. Que Deus esteja confortando e consolando ela ali naquele leito, dando sabedoria ao Pedro, à sua família também, para acompanhar ela nesse momento difícil, tá bom? E gostaria de chamar o pastor Josafá para orar neste momento. Eu queria colocar também para os irmãos, aqueles irmãos que estiveram aqui de manhã, viram que foi aprovado nesta manhã a comissão que estará trazendo os nomes para os obreiros que irão trabalhar no ano de 2015. Deus já sabe quem vai trabalhar, ele já tem todos os nomes na lista dele lá, mas nós ainda não sabemos, né? Então, que Deus esteja dando sabedoria a esta comissão,
e falando claramente com a comissão, mostrando quem são esses obreiros que vão trabalhar na igreja no ano de 2015. A comissão que foi eleita é eu, a irmã Sara Dutra e a irmã Norma. Que os irmãos estejam orando por nós. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Convidar os irmãos que estão sentadinhos, se puder, ficar em pé e vamos orar nesse momento. Olha, já chegou uma lista na minha mão de alguns convidados. Eu já vou anunciar, mas se chegar mais irmãos, antes da pregação eu reforço. Então está conosco a Elisângela. Cadê a Elisângela? Elisângela. A Irlândia, que nós conhecemos agora há pouquinho ali no café, está ali atrás. A Mona Lisa. Cadê a Mona Lisa? Mona Lisa. Também Luísa. Não é a irmã Luísa nossa, né? Tem mais uma Luísa no nosso meio. E o Leonardo. Deus abençoe. A Igreja Batista Central diz o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. E esse lugar é um lugar de adoração. É o lugar em que nós temos encontro com o Senhor. Nós temos encontro dentro do nosso lar, no nosso quarto, muitas vezes até no automóvel, no trânsito, mas dedicamos nos reunir e nessa reunião ser algo especial. Momento em que a gente é contagiado com a fé dos nossos irmãos e contagiamos com a nossa fé também. Nós somos motivados pelo Teu Espírito através de cada testemunho, cada louvor, em honra ao Teu nome, através da palavra, através da vinda a esse lugar. Ó Deus, esse lugar em si não é sagrado, mas se torna sagrado quando a igreja está reunida. E a Tua igreja está reunida aqui nessa noite. Hoje, nesse domingo, nós invocamos o Teu nome desde o início desse culto. E mais uma vez agora invocamos o Teu nome, Senhor, porque precisamos do Senhor. Cada um que está aqui à frente tem um problema, tem uma dificuldade. Cada um que está aqui à frente sabe que não há outro Deus além de Ti. Cada um que está aqui à frente entende que depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. A Igreja Batista Central de Osasco depende do Senhor. Ó Deus, nós somos agradecidos por todas as coisas que o Senhor já tem feito em nossa vida, na nossa igreja e através de nós. Obrigado por isso. Nós confessamos os nossos pecados desde o início do culto. E agora, Deus, se compadece de cada um que veio aqui à frente. Tu sabes se o problema é na saúde, talvez há um diagnóstico médico, mas a última resposta vem do céu. Ó Deus, Tu sabes que talvez seja um problema familiar, o Senhor sabe se o problema é financeiro, se, ó Deus, o problema é espiritual, Tu sabes qual é o problema. Talvez até não veio aqui à frente, ficou envergonhado, mas está aí de pé. Tu sabes o que nós precisamos. Antes de abrirmos os nossos lábios, o Senhor já conhece. O Senhor já sonda a nossa vida todos os dias. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Não tem como nos escondermos do Senhor. Tu tens contemplado todos os nossos passos no dia a dia. Tu sabes o sofrimento de cada um. Deus, eu creio que o Senhor é misericordioso. Eu creio que o Senhor se compadece de um filho que chora. Eu creio que o Senhor se compadece de uma mãe que chora, de um pai que chora. O Senhor se compadece do clamor de um avô, de uma avó. O Senhor se compadece de um casal, do casamento. O Senhor é Deus da família. O Senhor é Deus de cura, Jeová Rafá. O Senhor é realmente o mesmo, nunca mudastes, ó Deus. Pai, eu creio amanhã, segunda-feira, e todos os domingos nós afirmamos com convicção isso, de que a cada semana é uma semana de resposta de oração na nossa vida. Ó Pai querido, nós somos respostas de oração. Eu estou aqui à frente, eu sou resposta de oração. Oração da minha mãe, oração da minha esposa, oração dessa igreja. Eu sou resposta de oração. Cada obreiro dessa igreja é resposta de oração. Seja na música, seja na diaconia, seja, ó Deus, nos departamentos, na área educacional da tua igreja. Cada um aqui recebeu muitas orações e está de pé através de orações. Senhor, Tu sabes, e o Senhor sabe que muitas vezes a fé nossa é pequenina. Acrescenta a fé de cada um que está aqui à frente.
Nós temos grandes testemunhos para contar. Por exemplo, as nossas cadeiras, Senhor. Obrigado, porque os irmãos se empenharam, oraram, ajudaram, Pai. E o Senhor ainda levanta mais doadores. E nós temos já os recursos para comprar essa cadeira. É uma coisa tão simples, Senhor, mas ao mesmo tempo demonstra que o Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no meio de nós. Obrigado a Deus. Conforta os corações. Se alguém entrou triste nesse culto, alegra esse coração, porque a tua palavra diz que o fruto do Espírito Santo é a alegria. E nós temos o teu Espírito. Em o nome de Jesus, é assim que eu oro, entregando todos os pedidos em tuas mãos. Amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar, podem sentar. Vamos louvar ao Senhor agora com o grupo de cânticos. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé para louvar a nosso Deus de maneira mais confortável. Esse Deus que às vezes nós paramos para pensar, ele se difere muito de nós. Nós às vezes temos um pensamento totalmente contrário dele. Às vezes procuramos riquezas, conquistas, poder. Mas o único poder que ele prometeu que ele daria seria o poder para salvar a humanidade, enviando seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que você possa ansiar por esse poder que ele tem para te oferecer, te resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Então entenda que você é falho, você é pequeno perto dele, é nada. Fora dele, só a morte. Ele é a fonte de toda a vida. Então deseja ele, de todo o seu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Em 1 João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é o Deus em que nós servimos. O Deus que veio ao mundo para te salvar. É o Deus que veio com esse poder para salvar. E às vezes a gente segue a Ele apenas por uma condição, talvez por um costume, uma tradição. Sua família às vezes te trouxe à igreja e você veio de maneira automática. Mas Ele pede que você se renda aos pés dEle. Quando você se desprende de todo o seu orgulho, todo o seu egoísmo, você entende o real motivo da palavra de Deus. Você permite que Deus habite seu coração. Deixa que Ele mude o seu coração. Não é a religião que muda, é sim o Espírito do seu coração. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, pra você. Preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui como igreja, clamando pelo teu poder, Deus, clamando pela tua presença em nosso meio, clamando pelo controle das nossas vidas, Deus. Que nós possamos nos desprender de tudo, começando por nós, Deus, começando por nossos desejos, por nossos interesses, por tudo aquilo que nós achamos que podemos fazer e acontecer, mas que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Deus. Pois o Senhor, pois é só em ti que há vida, pois todas as coisas se movem em ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós entregamos a nossa vida a ti, totalmente, Deus. É isso que eu peço. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Nós estaremos cantando o hino número 444 do HCC e neste momento nós estaremos dedicando os nossos dízimos e ofertas. Aleluia.
abertas e também já orando pela vida do pastor Josafá, que vai nos trazer a palavra. Santo eterno, poderoso e amado Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome de todo o nosso coração, Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, Pai, é para o Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua igreja está aqui reunida com alegria no coração. verdade, esse culto, Pai, que nós estamos rendendo é para o Senhor, Pai. Tudo que nós fizemos até agora, nós já cantamos, já oramos, já cumprimentamos os irmãos, Pai, com um sorriso, um olhar. Foi tudo por causa do Senhor, Pai. Verdade. E agora, Deus, nós estamos aqui com o nosso gasofilaço ali, Deus amado, nossos irmãos puderam ofertar, puderam dizimar. Deus amado, está tudo ali, Pai, para a tua honra e glória. Que esse dinheiro possa ser bem, como é que se fala? Bem administrado pelos tesoureiros da igreja, Pai, para poder ganhar vidas para ti, meu Deus. Nós queremos, Deus, que teu reino cresça aqui na face da terra, Pai, para que quando o Senhor vier, Pai, ter muitas vidas, Pai, aqui, Pai, salvas, Pai, pelas tuas igrejas, Deus amado. Jesus, agora nós queremos colocar o nosso pastor diante do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus amado, pela vida dele, pelo que ele tem sido aqui na nossa igreja. Nossa igreja tem se alegrado mesmo, Pai, com a vinda do nosso pastor. Deus amado, eu quero pedir que o Senhor esteja continuando, Pai, alegrando o coração dele, dando sabedoria para ele levar adiante esse rebanho que o Senhor os confiou, Pai amado, e que a saúde dele, a família dele, a mãezinha dele, seja muito abençoada, meu Deus amado. Fica aqui, Deus amado. Nós queremos ouvir a tua voz através da vida do nosso pastor. Usa ele, Pai, como instrumento vivo nas tuas santas e benditas mãos. Amém. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. E entrego a ti todas as coisas, porque tudo é para o Senhor que estamos fazendo aqui. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós teremos uma participação instrumental agora. Chegou também a Isabel e o Ronaldo. Cadê a Isabel e o Ronaldo? A Igreja Batista diz o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Nós temos eu acho que eu anunciei também. Vocês anunciei? Não? Ainda não? Casal aqui na frente? Anunciei já, né? Ah, graças a Deus. Eu tô esquecendo. Meus irmãos, como é bom estarmos na casa de Deus. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês a respeito de um tema muito interessante. Por que o evangelismo precisa ser prioridade da igreja? Por que
o evangelismo precisa ser prioridade da igreja. Nós falamos a respeito do evangelizar, nós entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz, devemos falar a respeito de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês 4 pontos, 4 aspectos, e dando essa resposta da causa de ser prioridade da igreja. Da causa de ser prioridade da igreja o quê? Evangelizar, falar de Jesus, proclamar Jesus Cristo. E vamos já adentrar ao assunto, porque eu sempre sou muito breve. Pelo menos eu acho. E a primeira causa é o quê? Caráter de Cristo. Por que o evangelismo precisa ser prioridade da igreja? Por causa do caráter de Cristo. Todos juntos? Por causa do caráter de Cristo. Mais uma vez, por causa do caráter de Cristo. Ezequiel, capítulo 18, os versículos 23 e 32, diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha que lindo esse texto. Esse texto diz o seguinte, que Deus não tem prazer, Deus não se alegra com a morte de ninguém. Que morte que Ezequiel está falando? Que morte o profeta Ezequiel fala? Fala de morte espiritual? Fala de separação entre Deus e o homem? Fala. E também fala do quê? Daquela separação do corpo e da alma, em que aquele que não teve contato, intimidade com Deus, não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, partirá não para um lugar de deleite, mas para um lugar de tormento. E é interessante porque muitas vezes nós imaginamos que Deus é um Deus cruel, é um Deus que não se preocupa com a humanidade. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte nem mesmo do perverso. O versículo 23 diz, eu não tenho prazer na morte do perverso. A pergunta é retórica. Você entende de antemão e a resposta no versículo 32 está clara. Quer dizer então, pastor, que Deus não tem prazer na morte do maníaco. Quer dizer que Deus não tem prazer na morte do assassino. Quer dizer que Deus não tem prazer na morte de todos aqueles que são marginalizados, que vivem à margem da sociedade. Não, Deus não tem prazer na morte de ninguém. O caráter de Deus é assim. Nós lemos também em Marcos capítulo 10, versículo 45, o ministério de Jesus é o quê? Não para ser servido, mas o quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para resgatar, Jesus veio para entregar a sua vida por muitos. Ele não veio para ser servido. As religiões, na sua grande massa, temos o quê? Pessoas ajoelhadas, pessoas 3, 4, 5 vezes ao dia, jejuns, temos rituais, e muitas vezes esses rituais não são uma resposta ao amor de Deus. Na verdade, trata-se de rituais em que se busca a Deus. Quando nós estamos falando de um Deus totalmente diferente, é um Deus que não procura ser servido, mas é o Deus que serve a humanidade. Pararam para pensar nisso? Como assim? Deus me serve? Sim. E como é que Deus me serve, pastor? Que isso? Que história é essa? Eu sou tão pecador,
eu sou tão pecadora, eu sou tão falho, tão falha. Como pode Deus me servir há 2000 anos atrás? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou quem? Jesus Cristo. Não foi você indo até o céu, pelo contrário, foi o nosso Deus, como Paulo diz em Filipenses, saindo do céu e vindo até nós. É o Deus que serve, é o Deus que se entrega a todos nós. Olha que interessante, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Deus é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós falamos de um Deus que quer servir a humanidade com a salvação. Nós falamos de um Deus que ama o que Ele criou. Hoje pela manhã nós falamos de Gênesis capítulo 1. E em Gênesis capítulo 1, nós aprendemos que tudo o que Deus fez é muito bom. Todos juntos? Tudo o que Deus fez é muito bom. Deus fez tudo muito bom. Satanás tenta deturpar aquilo que Deus fez, mas ele não pode vencer. Por isso, Jesus Cristo vem ao mundo, e o texto nós já lemos. Por causa do amor de Deus, o Filho unigênito é entregue, é dado gratuitamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O caráter de Deus é o amor de Deus. Deus é o quê? Amor. Deus não tem amor. Deus é amor. O caráter, a essência do divino, do eterno, é amor. Por causa do caráter de Deus, é prioridade da igreja falar de Jesus. Por causa do caráter de Deus, esse Deus que encarnou em uma criança, e nós lemos o texto que Deus se fez carne. Por que Deus se fez carne? Para que tivéssemos acesso ao Pai. Porque ninguém jamais viu ao Pai, mas o Filho nos revelou. João capítulo 1. O caráter de Deus é o caráter de um pai que ama o seu povo. É o caráter de um pai que tem carinho por aquilo que criou. Vocês sabiam disso? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você ama a sua prole? Você ama os seus filhos? E por que você ama? Porque saiu de quem? De você. Jesus fala que mesmo a gente não sendo bons, melhorando o texto, né? Porque Jesus já fala, olha, dá um chute na canela, perdão da palavra. Dá um chute na canela, diz, vocês são maus, mesmo assim sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque o caráter de quem cria, o caráter de quem gera é o amor. A essência, quando você cria alguma coisa, nós podemos criar algumas coisas. Imagina, na sua profissão, seja ela qual for, de repente você desenvolve um trabalho, você olha para aquilo e fala, puxa, eu fiz isso daí, e você tem orgulho daquilo que você fez. Deus tem orgulho de você, porque foi Ele quem criou você. Amém? E Deus não criou apenas você, porque a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua o quê? Semelhança. Deus tem orgulho de tudo aquilo que Ele criou. Deus ama tudo aquilo que criou. Olha só, por que nós devemos ter como prioridade o evangelismo? Por quê?
por causa da condição do homem. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, e agora a gente começa a entender a condição do ser humano, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que Isaías está dizendo? Que a condição da humanidade é a condição pecadora, pecaminosa, cheia de iniquidades. E assim como Abacuque deixa claro, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não pode ter contato com aquilo que não é santo, porque Deus é separado. E aí você imagina, e agora então todos são pecadores? Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha a condição do ser humano sem Jesus. Mortos nos delitos e pecados. E diz aqui: outrora, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estamos falando de filhos da desobediência, de pessoas mortas nos delitos e pecados. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo segundo o príncipe da potestade do ar. E nós já aprendemos que o príncipe da potestade do ar é o mesmo que enganou Eva, é o mesmo que tem destruído a humanidade, porque o papel dele, segundo João 10:10, é matar, roubar e destruir. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 8, versículos 34 e 43. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha a condição humana, a escravidão. E diz o versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A condição humana é de não conseguir ouvir a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? De entender o Evangelho, de compreender a palavra de Jesus. Pastor, o senhor está dizendo então que não adianta a pessoa somente ler o texto que ela... Não, precisa algo a mais aí. Porque para compreender a palavra, para quem já está morto, não há possibilidade. Para quem está separado de Deus, não há possibilidade. E por quê? Olha o texto, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Igreja, presta atenção nisso. Nós já fomos alcançados por Cristo. Nós estamos entendendo a condição do ser humano. O ser humano sem Deus está separado. O ser humano sem Deus, os ouvidos do Senhor estão surdos, como acabamos de ouvir. Isaías 59, versículo 1. Nessa condição pecaminosa, está morto, está morta. Nessa condição pecaminosa, sem Jesus Cristo, está vivendo de acordo com o que Satanás deseja. Está com o seu espírito em desobediência, é escravo do pecado, não consegue compreender a linguagem de Jesus, é incapaz de ouvir a palavra de Jesus. E quantas vezes você tentou falar de Jesus para alguém e a pessoa diz, eu não quero ouvir, eu não quero saber disso, não me fale de Jesus, não chega perto de mim com essa história de Jesus, eu não quero ouvir, você vai me entristecer. Por quê? Não é justo, não entende, não consegue buscar a Deus, está extraviado, está inútil diante de Deus, não tem feito bem, está morto. Morto anda, morto fala, morto sorri,
e tem condição do próprio morto, por si só, sair ali do esquife. Tem condição do próprio morto sair do caixão. Eu vou me ressuscitar agora. Tem como? Todas as ressurreições. Teve de existir o Senhor Jesus para dizer: Talita cumi, menina, levanta-te. Lázaro, sai para fora. O único que ressuscita no seu próprio poder e autoridade, quem é? Jesus Cristo. Ao terceiro dia. Amém? Continuemos. Porque a prioridade da igreja é a evangelização. Por causa da promessa de Deus. Apesar de tudo isso, apesar de não existir um justo sequer, apesar de todos serem maus, apesar de diante da santidade de Deus, porque santo é o que é separado, apesar do separado não poder se comunicar com aquele que está misturado, está paganizado, ainda assim a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo 3, você lembra a história em que a serpente sagaz, reluzente, engana aquele casal do Éden, e eles são expulsos do Éden, mas Deus antes disso dá uma promessa a eles, diz: olha, tudo bem, vocês agora não poderão mais entrar no Éden, só que eu farei com vocês uma promessa, eu faço com vocês a promessa de que haverá inimizade entre a serpente, que é o símbolo de Satanás, e a mulher, porque nascerá um descendente dessa mulher, e esse descendente pisará sobre a cabeça da serpente. O símbolo do machucado no calcanhar é o Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário. Desde lá, anos e anos e anos e anos atrás, em que Deus criou a humanidade, Deus já tinha uma promessa. E quem acreditava nessa promessa é o Messias, é o ungido que virá, está salvo em Cristo Jesus. Então, pastor, quer dizer que é prioridade da igreja evangelizar, porque o caráter de Deus é o amor, mesmo sabendo a condição humana, e sabendo a condição humana de pessoas que não querem saber de Deus, ainda assim Deus fez uma promessa? Sim, Deus fez uma promessa. Isaías 53, versículo 5 e versículo 7 diz assim: mas ele foi traspassado. Nós estamos falando de alguém que escreve há mais de 700 anos antes de Cristo. E diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Quem é essa ovelha? Quem é esse servo sofredor? Quem é esse que Isaías está falando lá no capítulo 53? Quem é esse? Jesus Cristo. Quer dizer então, pastor, que há 700 anos atrás alguém falava de Jesus que viria? Não, eu digo mais. Eu digo que no início da civilização da humanidade, Deus já havia feito uma promessa para a humanidade. Vocês são pecadores, são falhos, vocês estão separados de mim em razão da minha santidade. No entanto, eu enviarei o Messias. Ele será morto por vocês, mas eu enviarei o meu filho por causa do meu caráter. Eu amo tudo o que eu crio. Eu amo a humanidade. Amém. Amém. E aí nós temos Jesus. Quer dizer então, pastor, que a prioridade da igreja evangelizar pastor, é prioridade da igreja evangelizar por causa do caráter de Deus? Sim, o caráter de Deus é amoroso. Deus é o próprio amor. Olha, pastor, então quer dizer que a humanidade está perdida? Está perdida.
Pastor, então quer dizer que Deus fez uma promessa lá atrás a respeito de Jesus, e Jesus é a resposta para essa condição humana? Sim, Jesus é a resposta para essa condição humana. E o que mais, pastor? Jesus nos deu um mandamento. E eu encerro aqui. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O mandamento de Jesus é o ápice. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? É uma ordem de Jesus, pastor, é uma ordem de Jesus. E quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Talvez você esteja aqui nessa noite perguntando, mas quem é esse Jesus? Para o cego, Jesus é luz. E quem disse isso foi H. Bender, um teólogo. E eu achei tão lindo, eu trouxe para vocês. Para o morto, Jesus é vida. Para o juiz, Jesus é justiça. Para o fraco, é a força. Para o forte, é vigor. Para o faminto, Jesus é o pão. Para Israel, Jesus é o Messias. Para o triste, Jesus é a alegria. Para o enfermo nessa noite, Jesus é a cura. Para quem estiver sedento hoje aqui, Jesus é a fonte. Para o réu, Jesus é o advogado. E para o advogado, Jesus é o juiz. Para o pobre, Jesus é o tesouro. Para o visitante, Jesus é a porta. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para Deus, Jesus é o Filho amado. Para o mundo, Jesus é o Salvador. Para o devedor, Jesus é o perdão. E para o vencedor, Jesus é a coroa. Para a gramática, Jesus é o verbo. Para o inquilino, Jesus é a morada. Para o viajante, Jesus é o caminho para as nações. Jesus é o desejado. Para a ovelha, Jesus é o bom pastor. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o relógio, Jesus é a última hora. Para a igreja, Jesus é o noivo amado. Para o fugitivo, Jesus é o esconderijo. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o problemático, Jesus é a solução. Para o solitário, Jesus é o companheiro. Para o tempo, Jesus é o relógio de Deus. Para os demônios, Jesus é o santo de Deus. Para os magos, Jesus foi a estrela do Oriente. E para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Eu quero convidar você para ficar em pé e eu vou cantar uma música que eu fiz. Fique de pé agora, por favor. Eu quero que alguém me ajude a colocar um pedestal aqui, rapidinho, por favor. Eu quero cantar com vocês Isaías 53, o versículo que eu li, os 2 versículos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi oprimido, levado ao matadouro, como uma ovelha não abriu a sua boca. E aí? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Eu vou cantar para vocês. Faz alguns anos que Deus concedeu esse é um corinho, um cântico, um pequeno cântico, e eu vou tocar sozinho, e vocês que estão aí vão ouvindo. Alô, som. Tá me ouvindo bem aí? Diz assim, olha. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Toda a igreja. Estou sarado. Estou sarado.
sarado pelo nome de Jesus. Agora escutem essa daqui, ó. Foi oprimido, levado ao matadouro, como uma ovelha, não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Foi oprimido, foi oprimido, levado ao matadouro, como uma ovelha, não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e oprimido pelas nossas iniquidades, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Se existir alguém aqui nessa noite que precisa te conhecer de perto, transforma essa vida, Senhor. Nós acabamos de cantar, ó Deus, 2 músicas. E nessas 2 que nós cantamos, ó Deus, nós relembramos a morte de Jesus. Nós relembramos o sofrimento de Jesus. Nós relembramos, ó Pai, que todo o sofrimento ali na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos vida. Desperta-nos para evangelizar. Desperta-nos para falar de Jesus. Tira toda a frieza do nosso coração, Senhor, em relação a esse assunto. Que o Teu Espírito nos desperte como evangelizadores. Que o Teu Espírito nos desperte, aviva a Tua obra. E o avivamento começa com arrependimento, Senhor. Esse arrependimento sincero, porque o Senhor quer um coração contrito, um espírito humilde, humilhado diante do Senhor, preparado para ouvir a Tua palavra e dizer: eu me sinto chamado pelo Senhor, eu me sinto chamado pelo Senhor, eu me sinto chamada pelo Senhor para falar de Jesus. Para falar de Jesus no meu ambiente de trabalho, nos momentos em que eu tenho condições, para falar de Jesus na hora do almoço, para falar de Jesus na janta, para falar de Jesus para os meus entes queridos. Quantas pessoas estão sendo levadas para o inferno, Senhor? Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, Senhor. Tu conheces o coração de cada um aqui nessa noite. Tu sondas o coração de cada um, Pai. Amém.
Faz a sua oração agora, do jeitinho que você sabe, quietinho aí no seu canto. Faz a tua oração agora. Tu conheces a oração de cada um agora nesse momento, Senhor. Ó Deus, que todo esse sofrimento na cruz tenha servido para nos despertar. Nós conhecemos o teu caráter, que tu és amor e tu amas a humanidade, Senhor. Desperta em nós, derrama sobre nós esse mesmo amor. Derrama sobre a nossa igreja o mesmo amor de Jesus. Obrigado porque grandes coisas o Senhor já tem feito no nosso meio. São 55 anos falando de Jesus. Não deixa nenhuma tristeza, que nenhum mal tire de nós essa alegria de falar de Jesus Cristo. Que a cada domingo nós estejamos despertos para falar mais ainda. Que o Senhor reabasteça a nossa energia a cada domingo, a cada quarta-feira, terça-feira pela manhã, para a gente sair pela humanidade falando de Jesus, falando de Jesus. Oh Deus, oh Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, és a minha luz, és a minha luz, és a minha luz. Jesus, és meu bom pastor, és meu bom pastor, és meu bom pastor. Desceu do céu, minha salvação, para todo sempre. Jesus, és o meu caminho, és o meu caminho, és o meu caminho, és o meu caminho. Jesus, Jesus, és minha verdade, és minha verdade, és minha verdade, és minha verdade. Jesus, és a minha vida, és a minha vida. Pode cantar. És a minha vida, és a minha vida. Oh, Jesus,
que desceu do céu, pão que desceu do céu, minha salvação, para todo sempre. Salvação para todo sempre. Mais uma vez, Jesus, oh Jesus, pão que desceu do céu, pão que desceu do céu, minha salvação, minha salvação para todo sempre, para todo sempre. Quem ama esse Jesus aí? Amém? 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 Essa música é minha. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado, um culto em que o Senhor esteve presente em todos os passos. Ó Deus, leva cada um em paz para o seu lar, que a gente tenha a mesma paixão pelo Teu Filho Jesus Cristo sempre. Obrigado pelos nossos convidados, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos, e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe vocês, vão em paz, vão com Deus.